Vamos direto ao ponto, pessoal. Hoje nós vamos fazer um mergulho profundo, uma análise que tem um objetivo muito claro. Tirar aquela aura puramente celestial, sabe? Aquela mitologia de intocável da Teresa de Ávila. O que sobra? Uma mulher castelhana extremamente sagaz, super observadora e que soube navegar como ninguém pelas complexidades daquele gigante que era o Império Espanhol no século XVI. É muito fácil olhar para essas figuras históricas, principalmente as canonizadas, e achar que elas simplesmente flutuavam acima do mundo real. Mas a verdade que vamos explorar aqui é muito, muito mais fascinante. Estamos falando da vida real, de alguém com os pés fincados no chão da sua época. E para provar isso, olha só o apelido que ela deu para um burocrata poderosíssimo da época. Ela simplesmente chamava o presidente do Conselho de Castelo, Maurício Pazos, de O Lerdo. Pois é, isso já mostra de cara que a gente está lidando com uma mulher sem papas na língua. Ela ficava profundamente frustrada com a lentidão da máquina pública, sabe? E não tinha o menor medo de dar aquela alfinetada na burocracia imperial. Uma pitada de humor ácido, puro suco de vida real. Parte 1. Um Império Espanhol em expansão. Para entender o mundo dela, a gente precisa olhar para o mapa. A Península Ibérica estava passando por uma unificação muito rápida e complexa nas mãos dos reis católicos. A coisa toda começou lá com a conquista de Granada, passou pela anexação de Navarra, e um detalhe curioso, o próprio pai da Teresa esteve envolvido nisso. E a linha do tempo vai até a agregação de Portugal, bem no finalzinho da vida dela, que rolou depois daquela tragédia com o rei Dom Sebastião no Marrocos. Enfim, era um cenário macro de expansão total que moldou tudo ao redor dela. Parte 2. 2 reis, uma santa. A vida dela foi literalmente dividida entre 2 mundos, ou melhor, 2 reinados totalmente diferentes. De um lado, o período do Carlos V, uma vibe triunfal, horizonte se expandindo por quase metade do globo. Do outro, o reinado do Filipe II, que era o oposto absoluto, tenso, supervigilante, controlador ao extremo. O mais louco é que a Teresa formou a cabeça dela sua mentalidade nos dias de glória do Carlos V, mas teve que botar a mão na massa e construir o seu legado na era paranoica e controladora do Filipe II. Imagina o choque de realidade. É no mínimo fascinante pensar numa cena que aconteceu em 1534. Uma Teresa de apenas 19 anos, no meio de uma tourada super agitada no mercado de Ávila, vendo o próprio imperador Carlos V com os próprios olhos. E isso foi logo antes de ela entrar para o claustro. Mas, ironicamente, foi com o sucessor dele, o fechado Felipe II, que ela acabou trocando cartas no futuro. E não era só formalidade chata não, a correspondência dele chegou num nível de intimidade e simplicidade surpreendentes. No fim das contas, foi exatamente o apoio desse rei controlador que salvou a pele dela nas crises e permitiu que ela tornasse a sua ordem independente lá em 1581. Parte 3. Castela e o Novo Mundo. Agora, guardem esse número, 0. Sabe o que ele significa? É o número exato de vezes que a Teresa viu o mar durante toda a vida dela. Pois é, 0. Ela era castelana até o osso, viveu cercada por terra firme o tempo todo. Mas, e aqui está o grande pulo do gato, a falta de mar não limitou a cabeça dela. A mulher tinha uma consciência global absurda. Ele estava de olho em tudo, desde as questões religiosas fervendo lá na França, até as movimentações dos turcos na África. Os pés não saíam do chão de Castela, mas a mente? A mente dela viajava o mundo. E o descobrimento das Américas, como chegou até ela? Não foi pelos grandes navios não, foi através da galera da sua cidade indo embora em massa. Quase todos os irmãos dela foram tentar a sorte nas Américas. E aí, as cartas dela viraram um verdadeiro diário de importação. Ela mencionava umas coisas super exóticas para a época, como batatas, resinas curativas e até cocos. E o mais impactante foi o dinheiro que um desses irmãos mandou lá do outro lado do oceano que pagou a fundação do primeiríssimo convento dela. Uma verdadeira conexão global e familiar. Mas olha, nem tudo era só curiosidade sobre frutas exóticas e dinheiro chegando. Teve um momento muito pesado em que ela soltou a seguinte frase: "Estes índios não me custam pouco." Isso aconteceu logo depois de um missionário visitar a cidade e contar para ela a dura realidade das ações dos conquistadores. A partir desse choque de realidade, a visão dela se ampliou. Ela sentiu na pele a dor daquelas pessoas. É uma prova incrível de que ela não vivia numa bolha. Ela se importava profundamente e sofria com o verdadeiro custo humano daquele império dourado. Parte 4. A dura realidade da Espanha. Chegou a hora da gente implodir de vez aquela ilusão toda glamurosa do século de ouro espanhol. O dia a dia nas ruas áridas da Espanha era brutal. O interior do país enfrentava uma pobreza extrema com anos de muita escassez e epidemias pesadas. Teve até um surto bizarro em 1580 chamado Catarro Universal, que deixou a própria Teresa muito doente.
Junta isso com estradas esburacadas que matavam o comércio e faziam as viagens dela parecerem um filme de terror, cheio de bandoleiros à solta. E a justiça da época? Não perdoava. Era direto pra forca ou pra remar como escravo nas galés. Era sobrevivência pura. Basicamente, a sociedade estava rachada ao meio. Tinha uma fratura social gigante ali. De um lado, você tinha uma galera começando a enriquecer, banqueiros lucrando horrores com o comércio internacional. Do outro lado, o povão do interior literalmente morrendo de fome. Esses dois mundos não se misturavam de jeito nenhum, e bem ali, coexistindo com tudo isso nas ruas, ainda havia a sombra terrível da escravidão. Riqueza absurda esbarrando na miséria mais profunda todos os dias. E a Teresa enxergava e convivia com tudo isso com uma clareza impressionante. Parte 5. Criticando a sociedade do século XVI. No seu famoso Livro da Vida, ela simplesmente não teve papas na língua. Ela bateu de frente com o que chamava de pseudo-valores e mirou em 3 alvos bem claros: aquele culto exagerado da honra e das aparências, a ganância descontrolada por dinheiro e a busca cega pelos prazeres. Ela queria sacudir a sociedade, sabe? Mostrar para todo mundo que eles estavam correndo atrás de uma grande ilusão. Mas é claro que bancar a revolucionária e expor as feridas do sistema não saiu de graça. Nas palavras dela mesma, levantar a voz contra tudo isso fez com que desabassem 1000 perseguições na cabeça dela. Mas sabe qual foi a atitude mais radical dela de todas? Foi a forma como ela detonou as leis de discriminação da época. Naquele tempo, a sociedade exigia uma tal de pureza de sangue, um preconceito horrível, que ela apelidou brilhantemente de a negra honra. Ela simplesmente bateu o pé e disse: aqui não. Ela proibiu que a pureza de sangue fizesse parte das regras da sua ordem. Para ela não existia essa história de separar as pessoas pela origem das famílias. Ela pegou a vassoura e varreu essa discriminação sistêmica para bem longe do universo dela. E para fechar nossa análise, fica aqui uma reflexão que é impossível de ignorar. A gente acabou de acompanhar uma mulher que comeu poeira nas estradas da Espanha, que conversou com reis poderosos e com as pessoas mais simples das ruas. Se lá no século XVI ela já tinha coragem e inteligência para rasgar o verbo contra as leis preconceituosas e as futilidades daquela época, o que será que ela diria do nosso mundo hoje, hein? Que tipo de verdades indigestas ela jogaria na nossa cara sobre os valores superficiais que a gente idolatra hoje em dia? O brilho dessa mente antissistema ainda ecoa fortíssimo pela história, forçando a gente a dar uma boa olhada no espelho. E com essa provocação, encerramos por aqui. Até a próxima.